Bem-vindos a mais uma videoaula de neuroanatomia. Hoje nós temos aqui então a segunda videoaula, com o tema divisão do sistema nervoso, critério anatômico e funcional. Nesta aula eu vou passar para vocês como que o sistema nervoso ele pode ser dividido, ou seja, tanto num critério anatômico, aí nós vamos observar que nós temos o sistema nervoso central e periférico e quais estruturas que estão presentes no central e no periférico. E depois nós vamos ver a divisão do sistema nervoso de uma forma funcional. Como que o sistema nervoso ele trabalha tanto com informações aferentes quanto com informações eferentes. Começando então com a primeira divisão, que é o critério anatômico, nós podemos dividir o sistema nervoso em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O que significa sistema nervoso central e periférico? Se nós analisarmos o corpo humano, as estruturas centrais no nosso corpo, ou seja, o eixo central do nosso corpo, é compreendido pelo crânio e pela coluna vertebral. Então são duas estruturas que formam o centro, o eixo central do nosso corpo. Consequentemente, as estruturas neurais que estiverem localizadas no interior dessas estruturas vão pertencer ao sistema nervoso central. Então aqui nós podemos observar que internamente no crânio, nós temos a caixa craniana, a cavidade craniana, aonde nesta cavidade craniana vai estar alojado o encéfalo. O encéfalo que é formado pelo cérebro mais o cerebelo. Então o encéfalo é uma primeira estrutura que nós temos aí pertencente ao sistema nervoso central, porque ele fica localizado na cavidade craniana. A outra estrutura que pertence ao sistema nervoso central é a medula espinal. A medula espinal ela é uma continuação do encéfalo, ou seja, o encéfalo termina ali a nível do bulbo. Abaixo do bulbo, nós temos a continuação de todo esse sistema nervoso central, que é a medula espinal, e que ela vai estar alojada, ela vai estar protegida pela coluna vertebral, ou seja, pelas vértebras da coluna vertebral. Então, a medula espinal, ela também é uma estrutura que pertence, ou melhor dizendo, que forma o sistema nervoso central. Então nós vimos aí que o sistema nervoso central é compreendido pelo encéfalo e medula espinal. As outras estruturas do sistema nervoso, que estão localizadas fora fora do crânio e fora da coluna vertebral, pertencem correspondentemente ao sistema nervoso periférico. E desta maneira, quais são os elementos que estão no sistema nervoso periférico? Primeiro nós vamos ter os nervos. Os nervos são estruturas formadas por axônios que se conectam com a medula espinal e também que se conectam com o tronco encefálico e com o cérebro, de uma maneira geral. Então os nervos, tanto nervos espinais, que estão relacionados com a medula espinal, quanto os nervos cranianos, que estão relacionados com o cérebro, eles pertencem, então, eles formam o sistema nervoso periférico. Além dos nervos, nós temos também os gânglios. O que são gânglios? Quando nós analisamos, nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, na terceira videoaula, quando nós analisamos um neurônio sensitivo, que está localizado no sistema nervoso periférico e, consequentemente, traz informações da periferia relacionado com informações gerais, sensitivas gerais, nós vamos analisar então que esse neurônio ele vai apresentar o seu axônio, conectado com uma estrutura periférica, por exemplo, como a pele. Esse axônio ele vai seguir em direção à medula espinal, porém, antes de chegar à medula espinal, nós vamos ter aqui um aglomerado de corpo de neurônio
ou seja, de todos esses neurônios, né, que vão acabar formando um nervo. Porque um nervo ele não é formado única e exclusivamente por um neurônio, ele é formado por vários, né, neurônios sensitivos. E os corpos, né, desses neurônios, eles acabam formando um aglomerado, né, uma estrutura um pouco saliente, né, que é denominado de gânglio. E, consequentemente, nós podemos ter dois tipos de gânglios, né? Nós temos os gânglios sensitivos, né, que estão relacionados com os nervos, tanto espinais quanto com nervos cranianos, e os gânglios motor visceral, que pertencem ao sistema nervoso autônomo, né? Que pertence ao sistema nervoso autônomo, tá ok? Mas isso nós vamos analisar, né, numas próximas aulas aí, quando nós formos estudar especificamente os nervos e gânglios, tudo bem? Além dos nervos e dos gânglios, nós temos também, no sistema nervoso periférico, as terminações nervosas. O que são terminações nervosas? Quando nós analisamos, né, o nervo ele vai ser formado por neurônios, por axônios de neurônios, né? Se nós analisarmos, então, os axônios sensitivos, que são dos neurônios sensitivos, na extremidade dele que se conecta com uma estrutura periférica, por exemplo, como a pele, ele vai apresentar lá os seus dendritos, né, que é por onde, né, entram as informações no neurônio. Esses dendritos eles vão ser especializados, tanto morfologicamente quanto funcionalmente, para poder captar uma informação sensitiva, seja ela química, seja ela térmica, seja ela mecânica, né? E transformar essas informações que ela recebeu em informação elétrica, que é a informação que o neurônio vai conduzir, né, até chegar lá no sistema nervoso central, né, medula espinal ou cérebro. Tá? Então, isso são terminações nervosas, são extremidades, estruturas, né, nas extremidades dos axônios, que tem a finalidade de captar informações sensitivas, né? Então eles captam as informações, traduzem essas informações e produzem a própria informação neural, né? Que é uma informação elétrica. Os neurônios motores, né, vão apresentar seus axônios, e os seus axônios vão ter que terminar aonde? Em músculos, né? Porque o neurônio motor ele termina sempre em músculos, né? Independente se é músculo estriado esquelético, se é músculo liso ou se é músculo cardíaco. Então, esses axônios motores, eles também têm que apresentar, né, lá nas suas terminações axônicas, estruturas especializadas que possam se conectar com os músculos ou glândulas para poder transferir essa informação, né, para essas estruturas periféricas. Então, isso nós chamamos de terminações nervosas. São estruturas especializadas, morfologicamente e funcionalmente, que estão nas extremidades dos nervos, né, e especificamente estão localizados, estão em contato com estruturas periféricas. Tudo bem? Então aqui nós vimos a divisão anatômica, né, o critério anatômico, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Agora vamos entrar então no critério funcional. Vamos analisar como que o sistema nervoso ele é dividido funcionalmente. Então nós temos aqui, né, do lado esquerdo, as estruturas que representam o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinal. Toda e qualquer informação sensitiva, ela tem que ser originada, ela vai ser originada em uma estrutura periférica, né, e vai ser encaminhada para o sistema nervoso central. Ou ela pode entrar na medula espinal, ou ela pode entrar no cérebro, tá? No encéfalo. Porém, nós temos informações sensitivas que podem vir de duas partes, vamos dizer assim, do corpo, né? Ou eu tenho informações sensitivas que podem vir da parte somática, né? E o que é a parte somática? A parte somática do corpo é compreendido pela pele, músculos,
né, e os seus tendões respectivos e articulações. Tá? Então, toda e qualquer informação sensitiva que venha, né, que seja originada na pele, no músculo ou em uma articulação, ela é uma informação sensitiva somática. Porém, o sistema nervoso central, ele também recebe informações viscerais, né? Informações sensitivas do estômago, do intestino delgado, do pericárdio, da pleura, de vasos sanguíneos, de brônquios, né? Enfim, de todas as vísceras do nosso corpo. Essas informações sensitivas, que se originam em vísceras, órgãos e vísceras, são chamadas de informações sensitivas viscerais. Tá? Quando nós falamos de informação sensitiva, tanto a somática quanto a visceral, ela vai ser encaminhada para o sistema nervoso central. Tá? Para o sistema nervoso central. Ou entrando ali pela medula espinal, ou entrando pelo encéfalo. Né? Isso de acordo com os nervos cranianos e espinais. Tá? Agora, quando nós temos a informação motora, ou seja, que é uma informação que ela se origina no sistema nervoso central e vai em direção a uma estrutura periférica. Né? Então, isso nós chamamos de informação motora, que vão ser conduzidas por neurônios motores. Agora sim, nós temos uma divisão. Né? Agora nós precisamos começar a dividir. Porque nós vimos que a informação sensitiva ela pode vir tanto do somático quanto do visceral. Né? Por exemplo, eu sinto dor na pele, mas eu também posso sentir a dor num órgão. Né? Eu sinto temperatura na pele, mas eu também sinto temperatura em um órgão. Tá? E elas vão ser encaminhadas para o sistema nervoso central. Agora, a informação de resposta, que é a informação motora, aí ela vai ter que ser correspondente. Por exemplo, se eu recebi uma informação de dor originada na pele, né? Essa informação motora ela vai ser conduzida para onde? Para uma víscera? Não. A víscera não tem nada a ver com a pele. Né? Então eu vou encaminhar essa informação motora para a pele. Não. Porque a pele não é um músculo. Informação motora sempre ela vai ter que terminar em um músculo. Motora. Motor. Quem que faz contrações? Quem que realiza movimentos? Os músculos. Então, o que nós temos que entender? Toda e qualquer informação sensitiva originada do somático, independente de onde for, se for da pele, de articulações ou do próprio músculo, a informação motora ela vai terminar em músculo esquelético. Tá? Ou seja, é uma informação motora somática, porque ela é voluntária. Tá? Os músculos esqueléticos eu consigo controlar. Tá? Então, toda informação sensitiva que vem do somático volta para o somático. Mas aonde? Exclusivamente em músculos esqueléticos. Tá? Agora, uma informação visceral que se originou, né, de uma víscera, ela vai ter que voltar como uma informação motora para uma víscera, visceral, né, que é uma informação motora autônoma, involuntária. Por que involuntária? Porque nós não temos controle sobre as vísceras. Né? Nós não temos controle sobre músculos lisos, por exemplo, que estão nos órgãos. Tá? Então, essa é uma informação motora autônoma. Só que essa informação motora autônoma, ela pode ser de dois tipos. Ou ela pode ser do tipo simpático, ou ela pode ser do tipo parasimpático. Tá? Nós vamos ver no próximo slide o que o simpático faz e o que o parasimpático faz. Mas, independente se for simpático ou parasimpático, essa informação motora ela vai terminar onde? Em músculo cardíaco, ou seja, no músculo do coração, em músculo liso, que estão presentes, né, nos órgãos, nos vasos sanguíneos, nos brônquios, enfim, em órgãos e vísceras em geral. E também essa informação motora autônoma pode terminar em glândulas. Tá? Então, repetindo mais uma vez, informação somática que se origina da pele, articulação e músculo estriado esquelético,
ela vai originar uma resposta motora, somática, que sempre vai terminar onde? Em músculos esqueléticos. Tá? Por isso que quando você sente ou corta a pele ou sente uma queimadura, a tua primeira reação é o quê? É movimentar um músculo para retirar a pele do agente causador, né, da queimadura, da lesão como um todo. Tá? Agora, se você recebe uma informação visceral, ela vai voltar para as vísceras correspondentes, ou seja, músculo liso, né? Glândulas para liberar secreções, músculo cardíaco. Mas agora como que essa informação vai chegar? Essa informação motora autônoma, ela pode chegar no músculo cardíaco, tanto fazendo ele se contrair mais rápido, ou para se contrair mais devagar, né? Menos. Ou ele se contrai mais, ou ele se contrai menos. Né? Um músculo liso, ou ele pode se contrair mais, ou ele pode se contrair menos. Uma glândula, ela pode ser estimulada a liberar uma secreção, ou ela pode ser estimulada para não liberar a secreção. Então é aí que nós vamos começar a analisar o quê? Como que nós vamos, como que essa informação motora ela vai ser desencadeada lá no músculo cardíaco, músculo liso e glândulas. Né? Que nós temos o simpático e o parasimpático. Então, quando nós analisamos a divisão motora simpática e a divisão motora parasimpática, né? Então, nós temos ali a informação motora vindo para as vísceras, né? Uma informação motora autônoma vindo para as vísceras, né? Para músculo liso, músculo cardíaco e glândulas. E eles podem ser simpático e parasimpático. O que significa essas duas divisões, esses dois nomes? Quando nós analisamos o sistema simpático, tá? O sistema simpático ele vai compreender informações do sistema nervoso, né, informações motoras, que vão estar relacionados com a preparação do organismo para se defender de alguma coisa, né? Tanto que o simpático ele é chamado de luta e fuga. Então, o simpático ele vai ser ativado, ele vai trabalhar em maior intensidade quando o meu organismo ele precisa reagir frente a uma dificuldade, a um problema, um estresse, uma situação de medo, de perigo. Tá? Então, o que o simpático ele vai fazer? Ele vai comandar o quê? A dilatação da pupila, né, para que o indivíduo ele possa enxergar mais. Ele vai inibir a salivação. O simpático vai relaxar os brônquios, porque daí relaxando os brônquios eu consigo ter uma entrada maior, né, um fluxo maior de ar e consequentemente, né, entrada de oxigênio e liberação, né, saída de dióxido de carbono, né, de CO2. O simpático vai acelerar os batimentos cardíacos para bombear muito mais rápido, né, e mais eficiente esse sangue, levando oxigênio e nutrientes para todas as células, principalmente, né, para a parte do sistema nervoso e músculos. O simpático ele vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas, né, porque no momento de perigo, de fuga, de uma situação de estresse, você não precisa ficar ali utilizando o seu estômago e o seu pâncreas, né, para digerir alimento. Você precisa utilizar os seus músculos, você precisa utilizar o seu sistema nervoso, né, o seu cérebro. O simpático ele vai estimular o fígado a liberar mais glicose, né, na corrente sanguínea. Né? Para quê? Para que essa glicose ela possa chegar nas células musculares, nas células nervosas e entrar, né, ali nas células para participar do ciclo de Krebs para produzir a energia, né, o ATP. O simpático ele vai estimular a produção de dois hormônios que são adrenalina e noradrenalina, né, que vão aumentar, né, tanto a resistência muscular quanto a velocidade das contrações musculares. O simpático ele vai relaxar a bexiga, né, por isso que muitas vezes em situações de medo, de perigo, de estresse, né, a pessoa acaba urinando, né, sem querer, né, vamos dizer assim. E o simpático ele também está envolvido com a promoção da ejaculação. Então, no momento da ejaculação, é a parte simpática que vai estar ativado.
A parte parasimpática, ela vai fazer totalmente o contrário. Ou seja, a parte simpática, ela vai estar relacionada com situações em que o organismo precisa ser recomposto, onde o indivíduo ele precisa se recompor, né? Recompor os nutrientes que foram gastos, recompor as proteínas, né? Sais, recompor as células, ou seja, restabilizar o organismo, né? Então, o parasimpático vai fazer totalmente o contrário, né? Ele vai contrair a pupila, né? Ele vai diminuir o tamanho da pupila. Aí agora, nesse estágio do parasimpático, vai estimular a salivação, a pessoa vai salivar mais. Os batimentos cardíacos vão ser reduzidos. Os brônquios vão ser contraídos, porque agora eu não preciso ter tanto ar, né? Tanto oxigênio passando por ali. Agora sim, ele vai estimular a atividade do estômago e do pâncreas, porque agora eu vou precisar o quê? Me alimentar, né? A salivação, alimentação, mastigação, deglutição. Chegando o alimento no estômago, ele tem que estar preparado para ser digerido, né? Ele vai estimular a vesícula biliar, né? Para produzir a bile, né? Para liberar a bile, para poder digerir, né? A gordura dos alimentos. Ele vai contrair a bexiga, né? Então nessa hora você, né, não sente mais vontade de urinar. E relacionado com o órgão genital, né, ele vai promover a ereção. Vejam que depende da informação sensitiva que chegou, é a informação motora que vai. Então, dependendo se a informação sensitiva exigir que eu acelere os batimentos cardíacos, ele vai acelerar, ele vai ativar a parte motora simpática. Se a informação sensitiva que chegou exige que diminua os batimentos cardíacos, então a informação motora vai vir como uma informação motora parasimpática. Tá? E lembrando que a função simpática e parasimpática, as duas trabalham juntas, né? Tentando equilibrar, normalizar, né, o organismo. Isso é chamado de homeostase. Então, por exemplo, quando o simpático está muito mais ativado, o parasimpático não para de trabalhar. Ele continua trabalhando, só que reduzidamente, né? Mas ele tem que continuar trabalhando para quê? Para poder regular o simpático, né? Porque o simpático não pode subir demais. Ele tem que subir, mas ser controlado. O mesmo vai acontecer com a parte parasimpática. Por exemplo, eu preciso reduzir os batimentos cardíacos, mas se o parasimpático ele subisse muito e o simpático parasse, ia reduzir os batimentos cardíacos a tal ponto que a pessoa entraria em óbito. Então, o simpático e o parasimpático, os dois trabalham junto, um equilibrando o outro para manter a homeostase. Tudo bem? E aqui, né, por último, só uma comparação, né, de uma informação somática e de uma informação visceral. Quando nós temos uma informação somática, por exemplo, aqui, né, o indivíduo relou o dedo no ferro quente, ele sentiu dor. Essa informação ela vai subir por um neurônio, né, sensitivo, ó, esse tracejado aqui. Ele vai parar no corpo celular desse neurônio. Ele se comunica lá na medula espinal com o neurônio motor, e o neurônio motor manda a informação para onde? Para o músculo se contrair para retirar o dedo da área quente. Né? Então é mais simples a parte somática, tanto a sensitiva quanto a motora. No visceral, que é o autônomo, né, que é simpático e parasimpático, nós temos ali, por exemplo, um estímulo recebido pelo pericárdio do coração. Ele vai se conectar com um gânglio, ele vai se conectar diretamente, né, ó, com a medula espinal vai se conectar com um neurônio motor, né, que vai ser um motor autônomo. Ele se conecta com um gânglio simpático, ou seja, da parte simpática, e esse desce para o coração, né, para fazer o quê? Para estimular os batimentos cardíacos, né? E o mesmo vai acontecer, ó, com informações de nervos cranianos que vão para o cérebro e volta como uma via parasimpática, né? Para quê? Para também regular isso aqui, ó, né? Para regular, diminuir os batimentos cardíacos. Então vejam que a parte autônoma ela é um pouco mais complexa, né? Ela envolve tanto o sistema simpático quanto o sistema parasimpático. Tudo bem?
Bom, pessoal, com isso então nós terminamos, né, a segunda videoaula de neuroanatomia, que era sobre as divisões do sistema nervoso, tanto no critério anatômico quanto no critério funcional. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido, né, tenha tirado as dúvidas de vocês, né, com essa videoaula, e que vocês tenham feito as anotações, né, e que isso seja um conhecimento, né, para vocês aí, né, tanto para a prova quanto para conhecimento, né, ao longo do curso de vocês. Tá? Qualquer sugestão, reclamação, dúvidas, questionamentos, elogios, coloquem lá, né, nos comentários abaixo do vídeo, que assim que eu puder estarei respondendo a vocês. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima videoaula.